Eu crio memórias sobre a minha passagem na Terra, sobre quem eu sou no mundo, sobre o meu povo e sobre o tempo que a gente vive. Meu povo se chama Baniwa, é um povo que tem como território ancestral a região fronteiriça entre o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. E é um povo milenar com histórias bem antigas, tão antigas que são anteriores à criação do universo. O jeito que eu encontrei de criar memórias e de fazer renascer memórias apagadas é um lugar que eu entendo como uma tradução de mundos, né? Eu não posso chegar, por exemplo, aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro, e falar as coisas no idioma Baniwa, porque ninguém entenderia, né? Então eu preciso construir um meio de que eu consiga falar as coisas do meu povo e as coisas que eu acredito de maneira que mais pessoas possam entender. E o jeito que eu encontrei isso foi pela arte, né? Pela pintura, pelo vídeo, música, intervenções urbanas. É o jeito que eu encontrei de fazer a tradução, né? Do mundo Baniwa para o mundo não Baniwa. E da mesma forma eu faço a tradução do mundo não Baniwa para o mundo Baniwa. Nesse modo foi que eu encontrei, acho que a chave de criar essas memórias e de gerar memórias, né? Quando eu coloco um trabalho, né, à vista das pessoas, eu não estou só colocando uma pintura, um desenho, eu estou colocando conhecimento que é anterior a mim. Como Baniwa, eu sempre pintei, desenhei e vi o mundo de uma certa maneira artística, né? O povo Baniwa é um povo muito ligado a uma estética própria, né? Da cestaria, da pintura corporal, do uso de pigmentos naturais, enfim, isso já vem junto comigo. Na escola eu tive acesso a essa outra coisa que é essa arte ocidental. Quando eu vim para o Rio, eu nunca pensei em ser artista assim. Eu sempre pensei que isso fosse uma coisa que eu pudesse fazer no meu dia a dia para mim e para, sei lá, para presentear amigos e familiares. Quando me chamaram para participar de uma exposição chamada Jaguataporã, no Museu de Arte do Rio, foi quando eu comecei a me dedicar a pensar o meu trabalho como esse lugar de provocar. A proposta era contar a história do Rio de Janeiro a partir da perspectiva indígena, então a história da construção do Rio de Janeiro. E as paredes tinham esses documentos históricos com cartas, ilustrações antigas, livros, vídeos, que, ao meu ver, é um jeito de contar a história ocidental. A minha proposta era contar uma história a partir de uma perspectiva indígena, né? Então eu fiz uma serpente, que é uma serpente de um dos mitos da criação de alguns povos do Rio Negro, que diz que no início do mundo desceu uma grande serpente do céu, do cosmos, na Terra, trazendo várias pessoas indígenas que foram distribuídas na geografia do Brasil. Então é uma grande serpente, acho que 45 metros, então ocupava toda a sala da galeria e ela era feita toda de grafismos indígenas. E cada grafismo significava uma história. São grafismos de vários povos, então até alguns povos não entendem o que está escrito, né? Só de quem é o povo, assim. Depois dessa primeira provocação, que não foi só esse trabalho, né? Teve o trabalho, claro, e teve eu me colocando no lugar de questionar por que que não tiveram exposições indígenas, não chamaram outros artistas indígenas,
Qual que era o problema? Onde é que estava o problema? Era porque não tinha artista indígena? Era porque a arte indígena não é arte indígena? É considerado artesanato? Enfim. O que está acontecendo no mundo da arte para não ter uma presença indígena? E aí eu comecei a desenvolver mais também, não só a técnica, mas também o discurso, né, a partir do meu trabalho. Então eu faço desde de pegar cópias de documentos históricos, fotografias de obras ou obras de arte históricas e rasurar elas e colocar comunicações sobrepondo ela. Então é uma tentativa de contar o outro lado da história. O meu trabalho ele vem muito mais como uma coisa mais de sarcasmo. Eu comecei a fazer por conta de uma viagem que eu fiz ao Mato Grosso do Sul. Acontece que no Mato Grosso do Sul eu tive encontro com uma realidade que eu não conhecia, né? Mesmo sendo indígena. Então, há grandes plantações de soja, a violência contra os indígenas muito intensa, e inclusive aviões que despejavam veneno em cima de aldeias para que elas saíssem do lugar para as pessoas plantarem soja em cima. E aí eu fiz uma exposição chamada O Agro Não é Pop, quando eu voltei dessa viagem. E eu utilizei, né, do sarcasmo, que é a arte pop, né, o pop art, a campanha, né, publicitária O Agro é Pop, e juntei essas duas coisas, né? Eu usei a linguagem da pintura pop, né, com um discurso político anti-agronegócio. Muitas pessoas acham, se você usa celular, você não é mais índio, então você não tem mais direito à sua terra, porque você usa celular, você usa computador, então você deixou de ser índio por isso, você usa roupa, você deixou de ser índio. E quando na realidade não, né? Tudo é uma ferramenta. Então a gente chega num momento que consegue subverter o uso dessa ferramenta. Uma outra coisa desse trabalho, cada tela que eu fiz, é uma homenagem a um amigo meu, né, ou amiga. Então tem uma tela que são dois rapazes, um com celular e outro com uma câmera filmando, que é uma referência direta a um projeto chamado Ascuri, que é de amigos do povo Guarani Kaiowá e do povo Terena. Então eles criaram uma associação de realizadores indígenas no cinema. Como o da tela também é a menina com o microfone falando numa caixa de som, que é uma cena muito comum nas aldeias. A gente coloca uma caixa de som ligada a uma bateria de carro, né, para fazer funcionar, porque não tem energia elétrica. Então, e a pessoa vai e fala. Geralmente são jovens que voltaram da universidade da cidade e contam essas experiências e falam que aprendeu, sei lá. São cenas comuns nas aldeias e são cenas comuns também dessa apropriação das ferramentas, né, para manter a cultura viva e o vigor da coisa. O computador, que é um garoto abraçando e ao lado tem um cesto e um maracá, é uma homenagem aos escritores indígenas, né, do Brasil. Se a gente pensar que há 10 anos atrás não tinha literatura indígena e qualquer escrito indígena não era considerado literatura. Então hoje a gente tem dois escritores indígenas que ganharam o prêmio Jabuti, né, que é o maior prêmio de literatura do Brasil, enfim. Acontece que estava tendo a 32ª Bienal, que falava de relações, de inter-relações, enfim, de afetividades, né, de relações afetivas e tudo. Muito bonito o discurso, né? E aí eu fui na Bienal e acabei me deparando com vários trabalhos que remetiam à cultura indígena, né? Então, fotos, objetos,
Mas eu não encontrei nenhum artista indígena lá, nenhuma voz indígena de fato. As culturas indígenas, elas servem de base para a produção artística, mas nunca está presente de fato. Quando eu acordei, né, no outro dia já, eu acordei já sabendo que eu deveria voltar à Bienal e fazer alguma coisa em relação a isso, né, que eu não poderia ficar calado, né, em relação a isso. E foi nesse momento que o Pajé Onça entrou. Eu não fui convidado pela Bienal, né, não me mandaram convite, não fui isso, eu invadi, de fato invadi a Bienal, né. E aí eu fui recolhendo flores no Ibirapuera, e em cada lugar onde eu encontrava uma referência indígena, eu colocava flores em homenagem àquele indígena que estava ali representado. Breve história da arte. Pouco. O Prêmio Pipa, ele foi o que salvou minha vida, porque foi logo depois de eu ter invadido a Bienal, né? E assim, invadir uma Bienal é um suicídio, né, artístico e profissional. E aí o Prêmio Pipa veio para mostrar para muitas pessoas que eu não tinha só aquele trabalho, né? Que o meu trabalho não era invadir a Bienal, o meu trabalho era uma outra coisa, tinha outras coisas que eu queria falar. E que invadir a Bienal fazia sentido, inclusive, para o trabalho que eu estava fazendo. E da história da arte. Bom, a onça também é um animal que ele é muito importante para a cultura baniwa, né, para a cultura do meu povo. Ao mesmo tempo que ele é um espírito antigo, anterior ao mundo, então ele está junto dos deuses, né, dos criadores do universo. No meu povo, ele é o pajé, ele alcança o mais alto nível de formação quando ele ganha o poder de se transformar em onça. E ele ganha o título de pajé onça. Quando eu trago o Pajé Onça para a cidade, é uma tentativa de fazer com que esse conhecimento ancestral seja trazido para a cidade para comunicar. Então, essa entidade, né, ela vem para falar sobre que planeta a gente está deixando para os nossos filhos e para os nossos netos.